Então, pessoal, nós falamos, né, do coração, do que o coração é constituído, dos três musculaturas do coração, do epicárdio, do miocárdio, do endocárdio. Falamos da diferenciação entre artéria e veia. Falamos que na artéria leva o sangue arterial, né, que é um sangue rico em oxigênio, enquanto na veia a gente traz um sangue ali, que a gente diz pobre em oxigênio, tem um sangue da cor mais escura. Nós falamos que 60% do nosso sangue é constituído de água, né? Sendo os outros 40% constituído aí de leucócitos, que são células de defesa, de hemácias que carregam oxigênio e de plaquetas que fazem parte da coagulação do sangue, né? Também entendemos aí da grande circulação, que é quando o sangue sai aí do nosso coração, então é coração, corpo e corpo, coração. E também falamos da pequena circulação, que é pulmão, coração, coração, pulmão, né? Então a gente falou toda essa parte do sistema circulatório, né? E aí agora a gente vai começar a falar sobre algumas patologias do sistema circulatório, né? Alguns fatores que influenciam na frequência cardíaca. O que é a frequência cardíaca, pessoal? É o batimento do coração, né? Então, vai ter coisas que influenciam se ele vai bater mais rápido ou menos rápido, se ele vai ser mais lento, né? Então, o que bate mais rápido aí, que aumenta a frequência cardíaca, é a queda da pressão arterial, né? A inspiração, a excitação, a raiva, a dor, a hipóxia, que é a redução da biodisponibilidade de oxigênio, o exercício, a adrenalina e a febre, né? E o que diminui a frequência cardíaca é o aumento da pressão arterial, a expiração e a tristeza, né? Então, esses são alguns fatores, a gente fala assim que são fatores extrínsecos, então fatores do meio que alteram aí a nossa pressão arterial, que pode alterar a nossa pressão arterial. E quando nós temos uma modificação na nossa pressão arterial, então quando a gente tem um aumento da pressão arterial, nós temos uma hipertensão, né? E quando nós temos a diminuição da nossa pressão arterial, nós temos uma hipotensão. Então são dois nomes diferentes. Hipertensão é quando eu tenho uma pressão arterial elevada, e hipotensão quando eu tenho uma pressão baixa, né? Quando a pressão está baixa. E esses fatores podem fazer a minha pressão aumentar ou diminuir. O que a gente tem que ficar de olho nisso? Porque às vezes o paciente, ele chega lá na drogaria, né? E ele tá passando, por exemplo, ele veio se exercitando, né? E o exercício físico, ele aumenta a pressão cardíaca. E aí você vai aferir a pressão arterial dele e você vai falar que esse paciente, ele está com a pressão alta. Nossa senhora, a senhora está com a pressão muito alta. A pressão da senhora está 17, a pressão da senhora está 16, né? Está 15. E aí esse paciente vai ficar preocupado, vai procurar um médico, pode ser que até comece a tomar remédio sem ter uma necessidade. Porque se ele estava fazendo um exercício, ele vai ter um aumento na pressão, já é um fator esperado que aumente a frequência cardíaca dele. O que nós temos que fazer? Aguardar esse paciente melhorar, né, dar uma acalmada ali que ele estava andando para poder aferir a pressão desse meu paciente. Não posso aferir a pressão logo em seguida quando o paciente chega ali na drogaria, tá? Outra coisa, nada de quando a gente tem um problema de pressão alta, colocar sal, né? Vou colocar sal na língua. A gente nunca sabe se a gente teve um aumento na pressão arterial ou se a gente teve uma baixa na pressão arterial, porque os sintomas são muito parecidos, né? E numa dessa aí você coloca um sal, sendo que o paciente está com uma hipertensão, você vai aumentar ainda mais a pressão arterial no paciente e esse paciente pode vir até ter um infarto ou uma outra patologia, tá? Então, se lá no finalzinho da aula perguntar quais são os fatores que aumentam uma pressão alta e quais são os fatores que diminuem uma pressão alta, são essas. Outra coisa que também ajuda a diminuir a frequência cardíaca é a água, né? A água, ela deixa o corpo em homeostase. Então, quando a pessoa tá com uma pressão alta, né, tá muito elevado, também é bom que ela se hidrate e eliminar, né? Aí a gente vai ver que tem pessoas que possuem problema renais e aí a gente tem uma pressão alta, né? Aí não é indicado água, porque aí você vai ter aumento do inchaço, né, por causa da retenção do sódio. Então a gente vai ver isso já já.
Então, desde que a pessoa tá ali, vamos colocar aí, foi por causa de uma raiva, ficou muito nervoso, e aí você pode oferecer uma água para esse paciente estar se acalmando, tá bom? Então, vamos iniciar. Nós vamos iniciar falando aí do cateterismo, né? Que ou a angioplastia por estente, né? O que é o cateterismo, pessoal? O cateterismo acontece com uma de nossas artérias, elas entopem. É esse palavreado mesmo. Ela tem ali ela entope por um excesso de gordura, vamos dizer, gordura saturada, né? Colesterol. Ela entupiu. Né? Ou pode também ser um coágulo, né? A pessoa tá com um problema ali nas hemácias e aí teve um coágulo ali na corrente sanguínea e não tá deixando passar. E aí, quando a pessoa tem este problema, né? Esse colesterol aumentado ou possui essa coagulação, a pressão arterial do paciente fica descontrolada. Então fica uma pressão alta, o paciente tem uma pressão alta. E aí o cateterismo, ele é colocado, vou passar aqui para vocês observarem. Tá vendo? É colocado um fiozinho dentro, né, da artéria. Aí, ó, para vocês verem, esse fiozinho, tá? É colocado um fiozinho dentro da artéria da finura do cabelo, né? E esse fiozinho ele vai desentupindo. Então, por onde ele vai passando, ele vai abrindo